Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal. Hoje eu venho trazer um assunto, né, que é curioso, é interessante, né, porque se trata de anatomia e fisiologia, mas que ele também é pertinente, né, para um manejo consciente, um manejo saudável dessas espécies, das abelhas nativas. É necessário compreender como elas funcionam, né, suas estruturas e como é que cada uma está organizada. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre classes, sobre a ordem, a família, né, sobre as principais estruturas de locomoção das abelhas, os processos também, né, da produção do mel e dando continuidade, né, aos assuntos que nós vamos tratar hoje. Então, já venho deixar aqui de início, né, que se você gostou do assunto, se você achou interessante a forma como ele foi tratado, a edição do vídeo, e gostou também da questão do objetivo do canal, né? Pedir que você se inscreva, já deixe seu like também, que nos ajude, né? Compartilhe com aquele amigo que esteja junto com você estudando ou que pense, né, iniciar também um projeto na meliponicultura. Então fique com o vídeo. Pessoal, para darmos início, as abelhas elas estão inseridas na classe Insecta. Essa classe ela reúne animais invertebrados, né, que não apresentam vértebra. É uma característica curiosa, né, porque para a proteção ou locomoção desses animais, eles desenvolveram o ectoesqueleto, né, que nós vamos falar mais adiante. A ordem que as abelhas estão inseridas é a ordem Hymenoptera, né, a ordem mais restrita onde estão inseridas as vespas, as formigas e as próprias abelhas. Para concluir a classificação das abelhas, elas pertencem à família Apoidea, né, onde também estão inseridas as vespas. Como foi dito anteriormente, as abelhas elas não apresentam vértebra, né, que auxilie na sua sustentação. Esses insetos eles apresentam um exoesqueleto, é como um esqueleto exterior. Né? Esse esqueleto é como uma capa ou uma couraça feita de quitina, né, que é a substância que dá resistência a essa proteção externa das abelhas. E isso permite, né, a sustentação e a proteção de seus órgãos internos. É a principal função do exoesqueleto, né, a sustentação e a proteção do animal e também nos seus órgãos externos. Na estrutura das abelhas, ela é dividida em três partes principais. Nós temos a cabeça, que comporta as antenas e o aparelho bucal, e também os olhos compostos e simples. Nós temos o tórax, que comporta as estruturas de locomoção, e também os canais de condução, né, para ali os processos que a abelha realiza, tanto a questão digestiva, né, como também outras necessidades dela. E também nós temos o abdômen, que vai comportar o restante das estruturas. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a cabeça e as estruturas, né, as principais estruturas dela e como é que elas são organizadas. Na região da cabeça, as abelhas elas vão apresentar os olhos simples, né, que é esse que está circulado, e também ele é conhecido como ocelos. Também na cabeça nós vamos encontrar as antenas, né, vamos apresentar as estruturas e também a sua fisiologia. E por fim, ainda na região da cabeça, as abelhas elas apresentam os olhos compostos, né, são os olhos simples, as antenas e os compostos que vão guiar tanto na questão da condução, né, do seu movimento e também na questão da busca pelo alimento. Os olhos simples, ele não se sabe qual é a função exata do seu desenvolvimento, né? Mas os cientistas, eles realizam estudos, né, e eles acreditam estar relacionado ao processamento de luz e também à estabilização de voo e a navegação e orientação. Ou seja, quando a abelha ela sai do seu ninho, da sua colmeia, ela realiza ali o movimento de voo, esses olhos auxiliam tanto na questão de direção, né, ao caminho do sol, a questão do norte e sul, como também a questão do horário, se é um horário ali do início do dia, um horário mais avançado de retornar para a colmeia. Então, os principais, mesmo não sabendo exatamente qual é a sua função, mas estudos apontam que seria para o processamento de luz e a estabilização do voo e navegação. Já os olhos compostos, assim como os olhos simples, eles são receptores de informações, né? E eles são responsáveis por captar a cor, o movimento e a distância, né? E uma das curiosidades é que
esses óleos compostos eles são formados por milhares de outras unidades menores, né? E a imagem final é a soma de cada unidade. Então a abelha ele sai da sua colmeia, os óleos compostos vão auxiliar ela na busca pelo alimento, né, da flor, da coloração da flor, o movimento que ela faz, o que é necessário para chegar até a flor, até o seu alimento, ou desviar, né, de um obstáculo, e também a distância que ela está fazendo o seu voo, navegação, né? A noção de distância, do movimento e da cor é responsável aí pelos óleos compostos. Já as antenas, como receptora de informações também, né, a sua função é detectar o olfato, o tato e a audição. Né? Os olhos simples seria a luminosidade e a questão ali do movimento. Os olhos compostos, a cor, né, e a distância. E as antenas é o olfato, o tato e a audição. Né? E essa antena ela é dividida em 3 estruturas principais, que é o escarpo, o pedicelo e o flagelo, né, contidos com 10 flagelômeros, e cada flagelo desse está ligado por membranas elásticas que permitem o movimento. Então a abelha ao sair, ela consegue captar informações quanto ao olfato, né, o tato, ali o alimento, sentir, né, a questão do que ela está tocando, e também ouvir sequências sonoras através de suas antenas. E para concluir ainda na região da cabeça, as abelhas ela apresentam o aparelho bucal. Né? E nesse aparelho temos as principais estruturas que é a língua, né? Esse conjunto aí da glossa, flabelo, é a língua. As abelhas elas são animais lambedores, só que elas se tornam animais sugadores a partir da junção da língua e também do papo labial, né? Que são protetores, são os lábios protetores da língua. Nós temos também aí a região da maxilar, papo maxilar, que é responsável pela a função, né, de moldagem de cera, produção de pão de abelha e também do própolis, né? A manipulação desses alimentos ocorre através ali da mandíbula da abelha. E todas essas estruturas auxiliam a abelha tanto na captação de alimento, né, como também em funções básicas para auxiliar na colmeia, né, porque elas vão captar o própolis para utilizar na higienização da colmeia e da caixa. Elas vão utilizar também a mandíbula, né, para processar ali o pólen e formar o pão de abelha, que é conhecido, e também ela vai realizar a moldagem da cera para formar os discos de crias e também os potes, né, que vão armazenar os seus alimentos. Na parte externa do tórax apresentam estruturas que fornecem à abelha a possibilidade de locomoção, que seriam os 3 pares, né, das patas, estruturas locomotoras, as asas, o primeiro par de espiráculos, né, que faz parte do sistema respiratório das abelhas, e também os pelos, que são responsáveis pela captação de pólen quando ela realiza a visita nas flores. Então, passando agora para a explicação das estruturas de locomoção das abelhas, nós temos primeiramente as patas, né? E o primeiro par de patas é conhecido como limpador de antenas. Como o nome diz, essas primeiras patas elas são responsáveis por retirar ali excesso de grão de pólen contidos na cabeça, né? Que estão ali tapando a visão dos olhos compostos, dos olhos simples, ou até mesmo das antenas, que pode até dificultar ali na captação de informações para as abelhas. Já o segundo par de patas das abelhas é conhecido como esporão, e ele é responsável principalmente para retirar da bolota de pólen que está ali contida no terceiro par de patas, né, que é ali na estrutura da corbícula. O terceiro par de patas das abelhas ela apresenta uma gama maior de funcionalidade, né, a fisiologia. Ali próximo da tíbia apresentam uma estrutura chamada corbícula, né, que é semelhante a um cesto e é responsável pelo transporte tanto do pólen, né, captado das flores e ali manipulado pela mandíbula, formando ali o pão de pólen, como também da resina, que vai servir tanto para a higienização, né, da colmeia, como também para tapar brechas, evitando ali que predadores ou insetos acabem invadindo ali a colmeia. Essas patas também vão ajudar ali na locomoção, né, da limpeza da colmeia realizada pelas abelhas, e também vai ajudar na manipulação da cera, né, dentro da colmeia para desenvolver e formar as estruturas
que vão ser importantes tanto na questão da criação do ninho, né, desenvolvimento do ninho, como também no armazenamento de alimentos. Já aqui no tórax interno, nós podemos observar algumas estruturas importantes, né? Nós vamos observar que o esôfago, né, logo após a faringe, que é o canal de condução até o papo, e ali as estruturas digestivas das abelhas. E junto com essas estruturas nós temos as glândulas salivárias cefálicas e as glândulas salivar torácicas, né? Todo esse conjunto vai ajudar a abelha a transformar o néctar, né, captado das flores, no ambiente externo para a produção do mel. E para concluir o nosso vídeo de anatomia e fisiologia das abelhas, nós vamos apresentar aqui a região do abdômen interno. O abdômen interno ele apresenta anéis que possibilitam a abelha realizar o movimento tanto de expandir ali a região do abdômen, como fazer o movimento de contração também. E é no abdômen que nós vamos observar o restante das estruturas que as abelhas precisam para suas necessidades fisiológicas, né? Então nós vamos observar aqui a presença do sistema digestório, sistema excretor, sistema circulatório, sistema nervoso também, o sistema reprodutor, e vamos observar as estruturas responsáveis pela produção de cera. Nós observamos aqui também o ferrão. Contudo, como nós estamos falando de abelhas melíponas, né, que apresentam o ferrão atrofiado, esse no caso não seria, né, seria de abelhas apis com ferrão. Só que as estruturas presentes nas duas espécies elas são semelhantes, né? Então, só fazendo esse enfoque para vocês. Aqui eu trago um pouco mais detalhado do que eu falei anteriormente, né? Que o abdômen é formado por anéis segmentados, interligados por membranas, e isso permite a flexibilidade, né, dessa região e permite também um movimento tanto ascendente, descendente e laterais, né? E também a presença desses órgãos que são muito importantes, tanto para as abelhas como para qualquer outro ser vivo, né, que vai ser responsável pelos processos que garante ali a sobrevivência. E com isso eu finalizo o nosso vídeo de anatomia e fisiologia das abelhas por aqui, né? Se você gostou do conteúdo, da forma como ele foi abordado, né, como eu comento em outros vídeos, se você gostou também da proposta desse canal de trazer informações, registros cotidianos de um meliponário que está em desenvolvimento, né, eu peço que você deixe sua curtida, você também se inscreva no canal para acompanhar nossos vídeos. Você também pode estar deixando comentários, né, dicas ou sugestões de melhoria para estar aplicando aqui nos nossos vídeos, né? Então, eu agradeço a sua atenção, por você ter chegado até aqui, e eu lhe aguardo nos próximos vídeos.